Lucas capítulo 20. E aconteceu que num dos dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e evangelizava, aproximaram-se os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e disseram-lhe: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Em resposta, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, e dizei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles avaliavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Então, por que não crestes nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão persuadidos de ser João um profeta. E responderam não saber de onde. Disse-lhes Jesus: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E começou a dizer ao povo esta parábola: Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país durante bastante tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os agricultores, porém, açoitando-o, o despacharam de mão vazia. Dando continuidade, enviou outro servo. Eles, porém, açoitando-o e insultando-o, também a este despacharam de mão vazia. Dando continuidade, enviou um terceiro. Eles, porém, expulsaram também a este, depois de feri-lo. E disse o senhor da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez a este respeitarão. Ao vê-lo, porém, os agricultores arrazoavam uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança se torne nossa. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Portanto, o que lhes fará o senhor da vinha? Virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Não aconteça. Ele, fitando-os, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Sobre quem ela cair, o esmagará. Os escribas e os sumos sacerdotes buscavam lançar as mãos sobre ele nesta hora, mas temeram o povo, pois sabiam que esta parábola fora dita para eles. Observando-o, enviaram emissários subornados, encenando serem eles próprios justos, a fim de o apanharem em alguma palavra, de modo a entregá-lo ao poder e autoridade do governador. E lhe perguntaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não aceitas a aparência, mas ensinas verdadeiramente o caminho de Deus. É lícito ou não a nós dar tributo a César? Percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrai-me um denário. De quem tem a imagem e a inscrição? Eles disseram: De César. Ele lhes disse: Pois bem, restitui a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. E não foram capazes de apanhá-lo nalguma palavra diante do povo. Maravilhados com a resposta dele, calaram-se. Aproximando-se alguns dos saduceus, que dizem não existir ressurreição, o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés escreveu-nos: se o irmão de alguém morrer, tendo mulher, mas sem ter filho, que o seu irmão tome a mulher dele e suscite descendência ao seu irmão. Portanto, havia 7 irmãos. O primeiro, depois de tomar uma mulher, morreu sem filhos. O segundo e o terceiro tomaram a mesma mulher. Do mesmo modo, os 7 também não deixaram filhos e morreram. Posteriormente, morreu também a mulher. A mulher, portanto, na ressurreição, se torna mulher de qual deles? Pois os 7 a tiveram por mulher. Disse-lhes Jesus: Os filhos desta era casam e são dados em casamento,
Mas os que forem considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem são dados em casamento, uma vez que não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Que os mortos são levantados, Moisés também revelou no texto sobre a sarça, quando diz: Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Em resposta, alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. Assim, ninguém mais ousava interrogá-lo. Disse-lhes: Como dizem ser o Cristo, filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, disse aos seus discípulos: Acautelai-vos dos escribas que querem andar com estolas, amam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, que devoram as casas das viúvas, orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente.